que na batalha mais importante da história da Grécia, que salvou literalmente a Grécia dos persas, que foi a Batalha de Salamina, em 480. Os atenienses construíram, só os atenienses, 183 navios para lutar contra a invasão persa que veio a navio. Foi a maior invasão da história. E eles eram já avançados nessa área. Na área de navegação, marítimo, os persas estavam lá em cima. E aí, o que os atenienses fizeram? Depois que eles derrotaram, e é uma outra batalha que foi assim, que mudou a história. Batalha de Maratona, que aí entra no lance da maratona. Que o cara correu não sei quantos quilômetros para dar a notícia. A notícia que eles tinham ganhado. Foi o primeiro choque oficial e organizado entre gregos e persas. Os atenienses, 10 mil atenienses com 1.000 plateus, que era uma outra cidade-estado, foram ao encontro dos persas. Onde? Em Maratona, que é uma cidade próxima a Atenas. Tá. Numa praia. Existe essa praia hoje, né? Também já estive lá nessa praia, assim, você vê, é um marzão aberto, assim, sabe? Isso. Então vamos lá. Vamos lá. Use os seus dotes artísticos aí. Eu gostaria de manter a minha humildade, mas já que você está querendo que eu faça uma arte aqui, eu realmente vou fazer. Então, mais ou menos. Isso. A Grécia é o seguinte, aqui Atenas fazia um golfo aqui embaixo, fazia uma curva e ia subindo a Grécia, aqui a região da Macedônia, da Trácia, a região norte. Na verdade, tinha uns biquinhos assim de terra. E aí depois aqui vinha a área de Troia. E aqui vinha a Turquia descendo. Tá. Né? Pronto. Mais ou menos. Pra cá tá onde é a Itália, né? Isso. Aí pra cá é o Peloponeso, que é onde ficava Esparta. Tá. Né? E Corinto, as outras cidades. Então ela fazia mais ou menos essa geografia. Aqui é o mar? E aqui é o mar. Aqui é o Egeu. O mar Egeu. Isso aí. E aqui eles chamam de Mar Jônico, que é o mar que fazia parte do mar de Esparta, né? E Corinto. Então eles vieram daqui. Os persas e... Ó que bonitinho aqui, ó. Vamos colocar aqui. Aí, tá vendo? Quem sabe. Então, aqui tá o mar e aqui tá o mar Egeu. Então, os persas vieram com tudo. Foram 380 embarcações. Não, 700 embarcações. 700 embarcações. Os persas dispuseram de cerca de 700 embarcações para invadir a Grécia com tudo. Por onde? Por aqui? Aqui. Só que... Só um porém aqui. Antes dessas embarcações todas que a gente entrou na história da sacerdotisa, houve esse primeiro embate em Maratona, que aqui está Atenas. Onde está Maratona? Aqui está Atenas. Maratona está aproximadamente aqui, um pouco mais a norte. Foi o primeiro embate. Isso. Então eles vieram com alguns navios, cerca de 50 navios, com 35 mil soldados e desembarcaram aqui em Maratona. Os atenienses souberam disso pelos espiões gregos que tinham aqui. Porque ainda eram cidades gregas, dominadas pelos persas, mas como chegou a notícia? De barco também. De barco também. Eles tinham barcos, mas não barcos de guerra, né? Então eles conseguiam fazer essa travessia com mais facilidade. Beleza, então eles invadiram aqui. E aí os atenienses, então, sabendo dessa invasão, o que eles fizeram? Mandaram o mesmo cara da Batalha de Maratona pedir ajuda dos espartanos. Então ele veio contornando, aqui é um istmo, que é uma faixa estreita de terra, que chama de istmo de Corinto. Tá. Então ele veio cruzando, aqui é o Golfo de Corinto. É um cara esse? Um cara, Fidípides. Aí ele veio aqui, contornando e chegou aqui em Esparta, mais ao sul. Espartanos, olha só, estão invadindo a Grécia. Quantos quilômetros ele andou? 40. Pra cá foi mais de 40 quilômetros. Era bem mais longe. E acho que foram 2 ou 3 dias. Se não me falha a memória, ele chegou aqui em 2 ou 3 dias. Porque, é bem mais longe do que chegar aqui, Total. Né? E aqui eram 42 quilômetros. Porra, então... Então eles ele fez todo esse trajeto, de 2 ou 3 dias, até hoje. Existem corridas maratonas que são feitas também para Esparta. Simulando Simulando o mesmo trajeto. Porra, que legal. É fantástico isso. E daí veio o lance da maratona ou não? Ainda não. Tá. Nesse primeiro pedido aqui, só foi pedido de ajuda. Tá. Espartanos, vem aqui ajudar a gente em maratona, porque eles vêm para conquistar a Grécia. Aí, de novo, entra a noção da Grécia. Claro. Do território, né? Aí os espartanos disseram o seguinte: cara, não dá. A gente tá numa guerra, numa festividade chamada Carneia. Nossa, foi mal aí. A gente tá aqui no né? bom.
entendeu? A gente tá aqui comendo nosso... bebida. Isso, entendeu? Então, infelizmente, a gente não pode aí ajudar vocês, tipo, cara. se tiver outra mais pra frente, chama a gente. Tamo dentro. Essa a gente vai ter que, porra... Mas tamo aí, Na verdade, eles fizeram mais. Disseram o seguinte... Vai lá. Se der tempo, a gente chega. Ah, é? Vai que vocês ainda estão por lá. Vai lutando. Vai lutando que a gente chega no meio lá. Exatamente. Vai que... mas foi basicamente essa resposta mesmo. Quando terminar o nosso festival, a gente vai lá. Aí os atenienses ficaram cerca de 3 dias na batalha. 3 dias, mais ou menos, assim, um de frente pro outro. Ninguém tomava posição. Quem atacava, quem defendia, os dois exércitos ficaram parados para tentar ver quem tomava a frente. Então, os atenienses ficaram lá 3 ou 4 dias e os espartanos, os persas, então, resolveram atacar. Fizeram o primeiro combate. Os atenienses com a falange grega, que era a estratégia mais perigosa e bem eficaz, né? Bem eficaz do mundo antigo, literalmente dizimou os persas ali. Mataram mais de 5 mil nesse primeiro embate. E foram poucos minutos. Mais preparados? O que é? As armaduras gregas infinitamente superiores aos persas, que tinham uma infantaria leve, panos, basicamente, ou então armaduras de linho, camadas apenas, enquanto os gregos estavam com armaduras com peitorais de couraça, de bronze, que eram muito mais eficientes. E espadas. E lanças, as dores, que se chama. Então, só que eles estavam organizados e tinham terreno para ajudar eles. Ah, tá. Tinha uma montanha, estavam numa espécie de vale e tinha uma montanha em cada lado. Entendi. O Vale de Vrana, que se chama lá na batalha. Então, eles simplesmente foram detonando os persas. E aí, quando os persas, então, foram arrebentados, literalmente, nesse primeiro choque, eles fugiram para os barcos. As atenienses foram atrás. E aí começou a carnificina nessa fuga persa, que eles viram que não dava mais para vencer. E foram matando os caras enquanto fugiam. Aí, então, depois de 3 dias, os corpos dos persas estavam todos lá na praia. Só que antes disso, aí sim, o maratonista, o Fidípides, foi mandado para Atenas. Vai para Atenas, avisa que a gente venceu, para fechar os portões da cidade e preparar o resto dos hoplitas, que eram os soldados, que estavam lá, para ficarem atentos, porque os persas vão chegar em Atenas. Eles saíram de Maratona para pegar Atenas desprevenido. Ué, mas eles perderam aqui. Sim, mas tinha muita gente. Ah, tá. Sobrou muita gente. Eram 30 e poucos mil. Tá. E 5 mil foram mortos. Então ainda tinha mais de 20 mil. E eles iam contornar para vir para cá? Só que eles vieram de barco. Ah. Entendeu? Eles foram de barco. Então, o Fidípides, que é esse maratonista, ele foi avisar correndo. Os 42 quilômetros. 42 quilômetros e meio. Tem uma variaçãozinha aí. Avisar. Vencemos. Só que ele tinha acabado de lutar. E ele tirou toda a armadura. Ficou peladão. E foi avisar. Só que quando ele chegou em Atenas, a gente não sabe se isso é um pouco de lenda para enfatizar mais o destaque, mas está escrito, está registrado. Quando ele chegou na cidade e avisou, vencemos, Nike, ele gritou, que é vitória em grego. Ele caiu e morreu. Tudo indica ataque cardíaco. Pelo esforço, porque ele já tinha lutado a batalha e foi correndo avisar. E aí, então, os hoplitas, os soldados que tinham na cidade, ficaram na muralha, prontos, preparados para esses navios que iam contornar e chegar aqui. Quando os navios chegaram aqui e viram os hoplitas já armados, prontos na muralha, deram meia volta. Os caras simplesmente voltaram para a região da Então esse cara salvou a cultura, vamos dizer, foi o primeiro embate que provou para o mundo que os persas podiam ser vencidos. Porque até então eram invencíveis. E por que eles eram invencíveis se não tinham armadura, se não tinham armas melhores? Porque eles eram conquistadores. A fama do Império Persa ia na frente das façanhas de fato. E outra, eles tinham conquistado muita coisa mesmo. Sabia-se de tudo que eles vinham fazendo, mas ninguém preparado como os gregos até então. Isso aí. Só que o Império Persa era temido até pelos gregos. Ah, é? É. A fama deles era... Tanto que aí, voltando para os espartanos, a gente tem na principal batalha de campo, que foi a Batalha de Plateia, entre gregos e persas, foi a maior, né? Foram
40 mil gregos, cerca de 30 a 40 mil gregos, contra mais ou menos uns 70, 80 mil persas, né? Quando os espartanos chegaram nessa batalha, eles viram lá o tamanho do Império Persa, do poder persa, eles ficaram com medo. Os espartanos ficaram com medo de encarar os persas. Aí eles pediram: atenienses, encara vocês aí. Vocês já conhecem os espartanos, então, ó, luta contra eles e a gente vai lutar contra os gregos, ok? Peraí. Aí eu me confundi. O Raul dentro de você aí te deu uma... Vamos lá. Como é que é o... Vai, manda aí. Cara, isso aí é macho alfa, hein? Total, hein? Esse aí faz coach de 300. Vai, toca! Toca! A contradição agora, né? Então, isso acontece depois dessa batalha. Isso, depois de maratona, exatamente. Tá. Acontece 10 anos depois. Só 10 anos depois? Isso, porque quando os persas voltam pra cá, o Dario, que é o rei derrotado, o imperador persa... Ele não vai nessa batalha, ele fica comandando daqui. Isso, o Dario fica aqui, ele não vai. No filme Ascensão de um Império, eu acho que ele tá lá. Entendi. Que ele leva uma flechada e tudo. No início daquele filme, do segundo 300. Tá. Ele leva uma flechada, mas isso não existe na história. Ele tá aqui comandando. Quando os persas voltam e falam: Senhor, perdemos, fomos derrotados, e são os atenienses que derrotaram, ele pede para que todos os dias, antes do jantar, um emissário dele dissesse para ele: Senhor, lembre-se dos atenienses. O quê? Senhor, lembre-se dos atenienses. Ele estava mordido. E queria vingança. Claro. Só que ele sabia que depois desse esculacho aqui em Maratona não podia ser de qualquer jeito. Claro. Então ele preparou o seu império da maneira mais... Qual foi a estratégia dele? Literalmente juntou o império todo aqui. Ele concentrou o império todo e ia... Na verdade, a tática de Dario e depois de Xerxes, o filho dele, é conquista total. Mas... com números. Mas ele aprendeu alguma coisa de estratégia, de armamento? Na quantidade mesmo. Isso, porque ele via que ele não tinha exército que pudesse fazer algo do tipo parecido. Ele não tinha as armaduras, ele não tinha a informação das táticas, como que organizava as falanges. Ainda era tudo muito cru para eles. Não tinha observadores suficiente ainda para isso. Então ele invade com número. Aí nessa batalha, então, nessa volta que ele faz 10 anos depois... Aí ele vem com os 300... a gente pode fazer... desculpa. Tranquilo. Fazer aqui essa... Tá. Mas esse mapinha aqui. Que aí tudo muda a partir daqui, né? Essa é a batalha, então, dos 300. A famosa batalha. Isso. Por que ela é tão famosa? Porque houve toda uma... Novamente, né? Quando a gente fala, houve toda uma propaganda. Porque, de fato, se você parar para analisar, o que aconteceu em Termópilas foi uma coisa heróica. Foi então heróica. A gente não pode... Sim, aconteceu a batalha. Ela foi, do ponto de vista real, ela foi heróica, porque houve um sacrifício mesmo. Só que aquilo não representava o que seriam os espartanos, de fato, ao longo da história. A gente está pegando um recorte de tempo muito pequeno para generalizar tudo que era Esparta. Sendo que Esparta fez coisas, cara, muito mais bizarras, assim, muito mais... anti-heróicas, vamos colocar assim, do que heróicas, né? Então vamos para essa batalha. Ele volta 10 anos depois? Volta 10 anos depois, 480. 10 anos se preparando. Isso aí, 480 a.C. O maior acúmulo militar da história foi registrado nesse momento. É mesmo? Cerca de 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados nessa época? Estavam à disposição de Dario. Dario, nessa época, Dario já tinha morrido. Era Xerxes. Isso aí. Que é o nosso querido... Rodrigo Santoro. Isso aí. Exato. E aí, então, ele vai com toda essa força. Uma força, a menor de todas, vem por aqui. Provavelmente o pai deve ter colocado na cabeça dele que ele tinha que voltar e conquistar e tal, né? Foi treinado para isso. Ele foi treinado para conquistar. Porque, assim, só quem tinha se colocado no caminho persa eram os gregos. Exato. Mais ninguém. Ele veio por terra dessa vez, então. Isso, então. Na verdade, foram duas frentes. Tá. Uma por terra, bem menor, menos da metade, 1/3 do exército. Porque você imagina, mandar marchar todo o exército por aqui. Entendi. Né? Por uma região pedregosa e tal. E o outro exército veio por aqui.
em Maratona também? Para chegar em Atenas. Aí, no caso, era para destruir Atenas e conquistar a Grécia inteira. Tá. E aí foram mais de cerca de 700 navios, que Heródoto conta, à disposição. E eles conseguem? E 1/4, mais ou menos, 3/4 da força vem de navio. E aí, claro, os caras já sabiam. A Atenas estava esperando que eles uma hora ia chegar. Voltamos lá na nossa pitonisa. Isso. Agora. Pitonisa. Voltamos na pitonisa. Aí o que acontece? Que era o Paquito da época. O ancestral do Paquito. Entendi. Toda a malemolência do Paquito. Né? Isso aí. E aí o que acontece então? Os atenienses mandam 2 atenienses para fazer a consulta ao oráculo que ficava mais ou menos nessa área aqui, chamada de Delfos. Afastado. Bem longe. A pé deve ser 1 semana de Atenas, ou mais. E aí, o que eles têm de resposta? Beleza, aí eles consultam lá a pitonisa. A pitonisa diz assim: se escondam nos seus muros de madeira. Atenas vai ser devastada, a cidade vai ser queimada, mas vocês só vão se salvar se vocês se esconderem nos seus muros de madeira. Aí os atenienses voltam, perplexos. E aí começa um debate em Atenas. E agora? Exato. O que é esse muro de madeira? A gente já tem um muro de madeira. Aqui, temos essa paliçada aqui, porca. Será que é isso que a pitonisa quis dizer? É isso aí, ó. Muro de madeira, não tem outra interpretação. Aí, o cara mais genial da Grécia Antiga, o herói da Grécia Antiga, no sentido real da história, Temístocles, interpreta o seguinte: são os nossos navios. Ficar atrás do muro de madeira é ficar dentro dos nossos navios. E aí, só que eles não têm navios ainda. Tem miséria de navio. Nesse espaço de 490 até 480, eles encontram uma mina de prata nessa cidade, no sul de Atenas, chamada Lavrium. Uma mina de prata que a ideia era distribuir 10 dracmas para todos os moradores de Atenas. E era muita grana. 10 dracmas era muita grana. Não sei converter agora de cabeça, mas era muito dinheiro. Era aposentadoria quase que para a cidade inteira. Todo mundo felizão. Todo mundo felizaço com aquilo. E Temístocles sabia da invasão persa, porque ele já tinha lutado aqui contra os persas. Ele estava nessa batalha. E não só aqui, quando ele veio ajudar aqui nessa insurreição que houve aqui dos gregos contra os persas, em 500 antes de Cristo, 10 anos antes de Maratona, dessa batalha de Maratona. Então ele sabia que os persas iam voltar. Então ele conseguiu convencer com a sua oratória todos os cidadãos atenienses que tinham direito aos seus 10 dracmas a ceder para o governo, para os generais, os polemarcos, que eram o nome dos organizadores das guerras, né? Os estrategos, a organizar, a construir essa armada. E de 490 até... Eles como trabalhadores. Sim, como cidadãos. Vamos fazer esses barcos. Isso aí, vamos dizer, no exercício da cidadania. A gente deu uma grana pra vocês, aí vocês estão com a vida ganha. Dá uma força e faz o barco, é isso? Porque senão vocês vão perder tudo. Entendi. A Pérsia vai vir e eles tinham medo da Pérsia de fato. A Pérsia era... Não adianta nada se vocês ricos, eles vão chegar aqui e vão dizimar todo mundo. Exato. E os caras compraram a ideia do Temístocles mesmo. Tá bom, então vamos doar pros cofres públicos. Doaram, cada cidadão doou seus 10 dracmas e ele construiu os 180 navios para lutar contra os persas. E detalhe, de todas as quase 1000 cidades gregas, porque você tem as ilhas jônicas, as ilhas do Egeu, você tem muita ilha, tem muita cidade-estado. Tem estimativas que dizem quase 1000. E os persas foram para todos esses lugares também? Não. Concentraram... O objetivo era Atenas. Se Atenas cai, a Grécia cai. Não tinha alternativa. O próprio Heródoto diz isso no livro 7. Então eles vêm para cá, invadem tudo, e aí os atenienses, então, de 490 a 480, começam a construção dessa frota de 180 navios. Todos os gregos juntos, forneceram a mesma quantidade que Atenas de navios. Todas as 1000 cidades-estados forneceram a mesma quantidade, só que Atenas, mais 180 navios. E aí, então, veio essa invasão persa avassaladora. Aí, força total.
o que aconteceu aqui? Nesse meio caminho aqui, mais ou menos nessa área aqui, os espartanos mandaram então seus 300. Que de novo estavam lá na Carneia. Não vai dar não, Zéfiro. Não vai não, os deuses e tal, não vai dar certo não. Aí Leônidas desobedeceu. Não, vamos levar então os nossos melhores lá. E foram. E aí morreram nessa batalha. Quando eles morreram e cederam caminho para os persas, então, sendo que foi 300 e mais 7 mil gregos juntos. Também não foi só 300. Ah, não era só 300? De jeito nenhum. Ah, pô. De jeito nenhum. Grita. Ahu! Toca! Ahu! Então, não teve só 300 de jeito nenhum. O grosso da luta foi junto com esses 7 mil téspios ou... não lembro se foram exatamente os téspios, mas enfim, uma outra cidade grega. E por que essa batalha foi tão famosa, então? Por causa desse sacrifício. Porque tecnicamente... Mas não era pela diferença, então, de números de exército? Não por uma vitória. É porque ficou aquela coisa, né? Não, os espartanos foram lá, eles sabiam que iam morrer. Sabiam? Não tinha... Sabiam que não tinha como vencer. Mas foram, né? Porque eles tinham que contribuir, de fato, para essa batalha. Eles tinham que contribuir para a Grécia. E a única forma deles conseguirem, com poucos números, tentar segurar os persas era no estreito. Nesse estreito como que era a configuração da batalha? Vamos lá. Vou fazer do ponto de vista paralelo assim, né? Tá. Então aqui a gente tem a estrada, tá. Né? Aqui a gente tem a montanha que cerca a estrada. E aqui a gente tem o despenhadeiro. Tipo, então, uma caída. Era uma queda mesmo livre. Tá. Então os persas, para virem por esse caminho aqui... Eles tinham... Porque aqui é tudo montanha. Eles vinham por aqui? Eles vinham por aqui. E aqui tinha uma montanha... Que não permitia eles cruzarem. Eles não sabiam que tinha um caminho aqui. Que tem aquela história, né? Que tinha um caminho dos camponeses, sei lá. Exatamente, que depois foi traído. Isso é real também. É real também? Também, então, é real. Um desfiladeiro aqui não tinha pra onde ir. Aqui era o único lugar de passagem. Isso aí. Então, eles tinham que se estreitar. Todo o exército persa tinha que se estreitar. Então, os 300 e os 7 mil sabiam que aqui era o local onde eles tinham que ficar para tentar segurar os persas. O que tem pra cá? Caminho, aí já começa a abrir. Começa a abrir. Isso, aí começa a ser uma terra mais larga. Então, de um lado montanha, de outro lado desfiladeiro, o exército aqui, os caras têm que afunilar, não adianta vir aquela massa enorme, entendeu? Isso aí. Então dava para segurar de alguma forma. Se a traição não tivesse acontecido, daria para segurar mais? Talvez, mas em algum momento ia cair. Eles não iam conseguir onda após onda segurar. Essa batalha dura quanto tempo, mais ou menos? Dura alguns dias. Porque os persas vêm em choques, né? Entendi. Eu não lembro exatamente a quantidade de dias, mas duram poucos dias. Como que acontece 3 dias. Esse tipo de batalha? É tipo, vamos lá, pá. Aquela loucura, descansa, né? Ou nunca para? Eu não faço ideia. Para? São ondas, né? São literalmente ondas. Ah, é? Porque, primeiro, eles não conseguem mandar todo um destacamento. Até poderiam, mas quando eles começam a perceber que está tendo baixas... Eles têm que tentar reagrupar, ver o que está acontecendo. E fazer uma nova estratégia. Tá. Isso aí. Então, nesse caso, foram ondas. Algumas ondas, eles mataram cerca de... As estimativas dizem que foi cerca de 30 mil persas nessa batalha, né? Quando fala que os espartanos enfrentaram 1 milhão... Pô, cara... Mano... Que isso? Não dá. Né? Você vê, acho que na Wikipédia ou em algumas áreas aí dizem que os espartanos lutaram contra 1 milhão. Não, cara, o exército persa era 1 milhão. Mas aqui não tinha 1 milhão. A maior parte do exército estava aqui. Estava nos barcos. Estava nos barcos. Você estima que quanto então era quanto contra quanto? 3 quartos do exército estavam nos navios. Sabe? Não, então, mas aqui nessa batalha eram quantos persas contra quantos gregos? Tava na faixa aí de 5... 5 para 1? 5 para 1, 6 para 1. As fontes mudam muito, sabe? Tá. As fontes são, por exemplo, Heródoto já coloca uma estimativa de 300 mil quase nessa batalha que estavam à disposição de Dario. Só que 300 mil é muito. Praticamente nenhum historiador concorda com essa ideia por causa do destacamento que ele manda para os barcos. Então a gente supõe que sejam uns 70 mil, 80 mil contra os 7.300, né? E Leônidas, gregos. Quem foi Leônidas? Foi um rei espartano. Ele foi para lá para lutar. Foi para lá para lutar. Porque Esparta tinha um regime político diferente da Grécia, que eram 2 reis. Ah, é? Esparta tinha 2 reis. Então Leônidas era um dos reis. E aí depois, então, quando Leônidas morreu,
tinham outro rei. Lá, em Esparta, que poderia cuidar, então, e providenciar um segundo rei, que geralmente era o filho do rei anterior, né? Nessa ideia. Então, quando eles morrem eles morrem aqui e os persas vêm para cá. E eles literalmente destroem Atenas completamente. Por quê? Temístocles já tinha compreendido que a cidade tinha que ser evacuada, porque não conseguiria resistir a esse ataque. E se Atenas caísse, os cidadãos caíssem, a Grécia caía, não tinha mais resistência. Entendi. Então o que eles fizeram? Entraram nos navios. Todos os 180 foram desembarcando os cidadãos atenienses para uma ilha chamada de Salamina, que é onde acontece essa batalha, nesse estreito, porque é um estreito entre a Grécia continental, tipo aqui, ó, tá vendo? Tá. Esse estreitinho aqui. Então eles se encontram aqui. Os navios começam a se afunilar lá. Tem relatos assim, interessantíssimos dos atenienses chorando, vendo a sua cidade sendo queimada, destruída, o fogo tomando conta de tudo, e eles aqui. Então eles literalmente sacrificaram a cidade inteira para conseguir lutar contra os persas no mar. E aí eles foram, então, pra porrada no mar. E aí? E aí foi carneficina generalizada persa. Os persas foram dizimados. Por essa armada grega de cerca de 300 navios. E o pessoal foram mais de 700. Ficou aqui. Continuaram ali. Tá. Aí os soldados, os hoplitas, os remadores, né? Que, na verdade, essa batalha foi ganha, Vilela, pelos remadores, cara. Por quê? Porque eram os remadores que iam pra pancada. Eles tinham os navios persas, os navios atenienses, eles tinham... Essa aqui é a parte da frente. Tá. Aí aqui é a parte de cima do navio, o casco, né? Tá. E a vela aqui. Então, os navios, eles tinham uma espécie de ariete, que é essa ponta aqui... Para perfurar os cascos. Isso aí. Então, aqui tinham... E detalhe, tinha esses já eram os triremes. Eram 3 fileiras de remos que davam uma velocidade absurda para o navio. Enquanto os persas era um penteconter. Eram navios de uma fileira só, de remos. Eles nem utilizavam trireme ainda. Porque batalha naval... Que batalha naval? Não tem essa. Era mais de transporte. Isso aí. De repente, os caras inventam, né? Essa tecnologia que, pelos historiadores, é considerado o primeiro torpedo da história. Né? Porque ele literalmente batia e furava. Não acontecia de quebrar o navio no meio, essa coisa toda que a gente vê até em videogame e tal. Mas fazia buracos e os navios afundavam com todo mundo dentro. E morria todo mundo. Porra, isso foi o diferencial. Isso que salvou a Grécia. E Heródoto diz isso. Nesse livro 7, ele diz claramente: não é um exagero dizer que os atenienses foram os verdadeiros salvadores da Grécia. Por quê? Eles literalmente abriram mão da sua riqueza para investir nos navios, abandonaram a cidade para permanecerem vivos e conseguir lutar no mar e acabar com os persas. Então, esse navio aqui, claro, os outros gregos contribuíram também, mas foi esse grosso ateniense que sozinho forneceu a metade de todos os gregos, e o Temístocles, que foi esse general ateniense brilhante que colocou os caras contra eles.